Capitães de Areia. Biografia. Um dos escritores brasileiros de maior renome internacional, Jorge Amado, nasceu em Itabuna, estado da Bahia, em agosto de 1912. Ainda quando criança, parte com toda a família para Ilhéus, local que lhe serviria como inspiração e referência para escrever seus livros. Posteriormente, vai para o Rio de Janeiro estudar Direito. Lá, toma contato com as ideias políticas revolucionárias e torna-se comunista. Jorge Amado é eleito deputado federal pelo Partido Comunista e foi autor de importantes propostas, como a que permite a liberdade de culto para todas as religiões e a que garante os direitos autorais para os artistas. Teve 3 filhos com Zélia Gattai e escreveu vários livros sobre questões regionais brasileiras. Podemos encontrar na obra do autor temas de ordem social como a injustiça, as tradições, a religiosidade do povo brasileiro, o problema da seca, entre outros. Recebeu vários prêmios tanto no Brasil quanto no exterior por seus livros. Sua obra foi traduzida em 49 idiomas e publicada em 55 países. Jorge escreveu 45 livros, entre romances, contos, poesias e livros em parceria com outros escritores. O escritor morreu aos 88 anos de idade em Salvador, no dia 6 de agosto de 2001. Resumo da obra. Escrita na primeira fase da carreira de Jorge Amado, denominada como a fase dos romances proletários, Capitães de Areia foi publicado em 1937 e possui um enredo voltado às preocupações sociais. O livro é narrado em terceira pessoa pelo próprio autor, que apenas observa as cenas. A obra conta a história de um grupo de meninos que vivem em um trapiche na beira da praia. Ele é ambientado na cidade de Salvador e eles sobrevivem fazendo pequenos furtos e trapaças. Os garotos eram órfãos. Enquanto um perdeu o pai e a mãe desapareceu, o outro simplesmente saiu de casa devido aos maus tratos dos pais. Enfim, o que os une são as mazelas da sociedade e a desestrutura familiar. Há somente 2 pessoas adultas que têm contato com o grupo: o padre José Pedro e a mãe de santo, Dona Ninha. O livro possui 3 partes. Na primeira parte, denominada Sob a Lua no Velho Trapiche Abandonado, temos o relato de alguns personagens que fazem parte do grupo. O líder do bando era Pedro Bala. Pedro tinha 15 anos e já estava na rua desde os 5. Vagava pela cidade e por esse motivo a conhecia muito bem. Esse bando de garotos era denominado Capitães de Areia. Com o tempo, eles começaram a praticar crimes maiores, até que a sociedade começou a se queixar e a polícia entrou em cena procurando o bando, o líder do grupo e o local onde eles ficavam. O que a sociedade queria era que os garotos fossem ao reformatório para serem educados. Todos achavam que o reformatório era a resposta para o problema da delinquência dos meninos, porque lá eles teriam um modelo exemplar a ser seguido, ou seja, eles teriam a oportunidade de trabalhar, de comer e de ter lazer. Só que os meninos já sabiam que as coisas não eram bem assim. Eles não queriam passar por castigos dos mais variados e para eles era melhor a liberdade das ruas. Até que em determinada época uma epidemia de varíola toma conta de Salvador. Enquanto a doença mata sem dó Almiro, Boa Vida tem outro destino, ele simplesmente sai andando sem sequelas. No decorrer da epidemia, 2 irmãos, Dora e Zequinha, perdem seus pais. Os 2 têm como destino se integrarem ao grupo dos Capitães de Areia, porque não conseguiram ajuda para sobreviver. Quem os insere no grupo são o professor e João Grande. Na segunda parte do livro, chamada Noite de Paz, Noite da Paz dos Teus Olhos, é marcada pela história de amor que nasce. Dona era uma menina e esse fato causou reboliço no grupo. Pedro ameniza a situação e contorna o transtorno. Aos poucos, ela se integra do grupo e passou a se vestir como os meninos. O interessante é que Pedro via Dora como sua própria noiva.
Com quase 15 anos, ele estava apaixonado por ela. Ao realizarem um assalto, são presos. Na delegacia, uma parte do bando consegue fugir pela intervenção de Pedro, que é preso e vai para o reformatório. Quando ele foge, vai atrás de Dora, que estava doente na enfermaria do reformatório feminino. Na companhia de Volta Seca e de Professor, Pedro consegue libertar a menina. No entanto, ela não resiste à doença e acaba falecendo. A tristeza toma conta do grupo e Pedro chora muito. A terceira parte do livro, chamado Canção da Bahia, Canção da Liberdade, apresenta a desintegração do grupo. O tempo passa e cada um vai seguindo seu rumo. Enquanto Pirulito entra para a ordem religiosa, Professor apresenta seus quadros no Rio de Janeiro. Já o Sem Pernas não tem a mesma sorte e acaba falecendo ao fugir da polícia. Volta Seca torna-se um matador e João Grande vira marinheiro. Sem Pernas se mata antes de ser capturado pela polícia. Pedro ainda está lá e é líder do bando. Os condutores de bonde entram em greve e os capitães da areia os auxiliam com um exército. Dali por diante, o destino de Pedro havia mudado. Era o seu caminho atuar nas greves, na luta de classes. Ele deixa o grupo sob a liderança de Barandão e vai para Aracaju com a intenção de formar outro grupo de choque. Os acontecimentos chegam a um ponto que Pedro Bala já está conhecido como organizador de greves e é perseguido pelos representantes da ordem de 5 estados. Comentário: a obra é, como se pode ver, torneada por grandes preocupações sociais, mas as preocupações existenciais do garoto também são parte da narrativa. As autoridades e o clero são mostrados, via de regra, como opressores. Os garotos são desenhados como heróis, à maneira de Robin Hood, que representam a vertente comunista de Jorge Amado, tirando dos ricos para dar aos pobres. Portanto, nessa obra, o comunismo é mostrado como solução para problemas sociais imediatos dos personagens. Já entendi!